Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um GHS Convida. E é muito legal estar aqui com vocês toda terça e quinta, às 16 horas, compartilhando conhecimento com esses convidados incríveis que estão topando esse desafio de estar aqui conosco. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, participando com a gente desse projeto super legal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre informática, que é uma área que, assim, eu sou totalmente dependente de suporte, porque eu entendo bem pouquinho. E a gente convidou aqui o Nélio Gomes para vir conversar um pouquinho com a gente e trazer ideias, o que a gente pode agregar aqui. Eu estou esperando o nosso convidado entrar, só um minutinho que eu vou convidar. Está chegando aqui já. Opa, entrou. Oi, Nélio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cris. Como vai? Prazer enorme estar aqui com você, Nélio, de verdade. Assim, super bem-vindo ao Convida. Fico muito feliz de a gente estar aqui junto hoje. E é um prazer enorme. Tenho certeza que a gente vai conseguir passar muita informação bacana, informação importante aí para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada pela tua participação. Que isso, o prazer é meu, o prazer estar com você. Uma boa tarde para você, boa tarde para todos que participam conosco dessa live. E parabenizar a vocês, a GHS, a você, Cris, pela iniciativa. Eu acho que realmente é um momento onde compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, conteúdo é muito mesmo importante, não só para passarmos por esse momento, mas para sairmos ainda mais fortes dele, né, se Deus quiser. É verdade, eu acho que a proposta do Convida, inclusive, é exatamente essa, né? A gente trocar experiências. Então, você vê, você vai falar sobre uma área que, para mim, é uma área extremamente importante, mas extremamente difícil também. Mas quantas pessoas têm tantas dificuldades quanto eu, e quanta luz a gente traz, e quanta informação, né? Quanto conhecimento a gente consegue trazer aqui, uma horinha de bate-papo, acho que sempre é bem bacana. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela tua disponibilidade. É isso. É lógico que. Sim, por favor. Não, pode falar, desculpa. Não, é lógico que o objetivo, acho que aqui é uma conversa mais descontraída, onde a gente tece alguns comentários a respeito da informática como um todo, mas busca tentar trazer à luz alguns pontos que às vezes é esquecido pelas pessoas, até mesmo pelas empresas, em relação à conduta simples de suas estruturas, dos cuidados com as suas informações, dos cuidados que eles têm que ter com as suas estruturas. Ou seja, flexibilidade de estrutura, algumas coisas simples, alguns toques que podem ajudar essas pessoas a passarem por momentos semelhantes a esse, que virão outros. Não espero em função de uma doença, uma pandemia, mas já tem outros programados por questões de tecnologia. Eu acho que esses toques podem ser bons nesse sentido. Verdade, com certeza, não tenho dúvidas. Então, deixa eu só fazer sua apresentação, eu não apresentei você para o pessoal ainda. Então, o Nélio Gomes, ele é formado em jornalismo, trabalha há mais de 30 anos no setor de tecnologia da informação, nas áreas comercial e administrativa. Há 25 anos fundou e administra a Cyber Tecnologia Limitada, que é uma empresa voltada para locação, suporte e manutenção de equipamentos de informática, atuando principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância, justamente a importância da infraestrutura de TI nesses tempos de home office. E aí eu vou confessar para vocês, o Nélio ainda é uma pessoa extremamente querida. A gente brinca que é um grupo de amigos que fazem parte da família do coração. E eu vou confessar para vocês que a família está inteira, viu? Vou te contar que todo mundo está aqui. Eu fui vendo o pessoal Que entrando. bom. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação, obrigada pelo apoio. Nélio, então, começar aqui a nossa primeira pergunta. Eu sou da época ainda da máquina de datilografia, né? Eu É comecei a isso. trabalhar. A gente tinha. Eu lembro, inclusive, quando entrou a máquina de datilografia com aquele corretor que tinha um X que apagava a Sim. letrinha. E eu lembro que isso pro laboratório, porque a gente digitava muito número, e quando ele corrigia aquele X, era a inovação, assim, foi, ai meu Deus, que presente pra gente ter aquele Xzinho que corrigia o número. Mas aí, então eu pude viver essa experiência da entrada do computador. Então, quando os computadores começaram a ser lançados e as empresas começaram a adquirir os computadores, essa área de TI ela já era importante, né? Porque eu lembro do cabeamento de rede, toda essa transformação que a empresa teve que fazer. Ainda na época era internet de escada, via linha de telefone. Então, ter um TI era de suma importância. Mas eu acho que nunca, pelo menos na minha sensação, nunca o TI foi tão importante quanto agora
nesses tempos de Covid, né? De fato, ter uma estrutura de TI nessa época agora de pandemia foi crucial para as empresas, na tua visão? Com certeza. Algumas empresas, em função da democratização da informática, elas puderam se preparar ao longo dos anos. Você estava colocando aí sobre a sua época inicial lá de datilografia. Eu me lembro que eu fiz o curso de datilografia também, né? Tinha que fazer curso de datilografia, dar tantos toques por minuto lá, era o máximo lá para você conseguir o seu diploma. Mas voltando um pouquinho mais recente aí no Era o tempo. profissional top, né? O profissional que você precisa de qualquer área, mas se você tivesse curso de datilografia, você era top. Você subia um A degrau, com certeza. A secretária tinha que dar 150 toques por minuto, era uma coisa absurda. Mas depois, você colocando o que significavam os departamentos de TI nas empresas, na época eram chamados de CPDs, né, Centros de Processamento de Dados. Eram estruturas enormes, computadores muito caros que pouquíssimas empresas tinham acesso. Vocês tinham poucos fabricantes, como a IBM, como a Boros, eram poucos os fabricantes de computadores no mundo. E essas estruturas eram reservadas a poucos que eram os super qualificados. Então, os CPDs, as pessoas, os profissionais que trabalhavam nos CPDs, tinham muita importância, eram muito bem remunerados e ficavam em lugar de destaque na empresa. Com a chegada dos PCs, dos personal computers, isso começou a ser democratizado. E até se esperava na época que em pouco tempo todo mundo teria o seu computador em casa, todo mundo usaria o seu computador. Isso aconteceu em parte, principalmente nos países mais desenvolvidos. E em grande parte eles já foram substituídos também pelos smartphones, pelos tablets e outros equipamentos. Mas no Brasil, com a democratização, isso fez com que as empresas pudessem, as pequenas e médias empresas também pudessem ter acesso àquela ferramenta, e esqueceram de que por trás disso a importância do profissional de suporte ainda era muito grande, porque deixava esse profissional menos utilizado do que anteriormente, os programas já vinham prontos. Com o advento do pacote Office, por exemplo, resolveu 70% dos problemas que as empresas enfrentavam em relação à contratação de pacotes prontos, né, pacote de contabilidade, pacote de contas a pagar e receber, foram todos passaram a ser desenvolvidos dentro das empresas usando as ferramentas do Access, do Office, do Excel, etc. Então, isso fez com que as empresas pudessem ter acesso e ter uma estrutura de TI mais desenvolvida dentro da empresa. Nessa época de pandemia, mostrou-se que também era necessário ter uma flexibilidade dessa estrutura, que essa estrutura era muito rígida. Você tinha 200 computadores na sua empresa, mas e agora? Teve que colocar 150 profissionais em casa. Os 200 computadores continuam na empresa e os 150 profissionais não puderam levar essas máquinas para casa, não tinha nem espaço para isso. E aí ficou um pouco complicada. Então, a importância do TI faz sempre presente, e nessa época de pandemia, mostrou-se que, em função da dependência que hoje se tem da informática, as empresas iriam simplesmente parar se não houvesse essa possibilidade de fazer o trabalho em casa, fazer o trabalho remoto e manter alguma atividade empresarial além da de fábrica. O chão de fábrica continua, não é tão afetado assim. Mas a administração, o comercial, o relacionamento em si e o gerenciamento e desenvolvimento de projetos, todo esse é totalmente dependente do TI. Totalmente. A gente lá, inclusive, eu não sei se eu não vi a Rafa entrando, mas lá a gente tem a Rafa e o Felipe, que dão um suporte de TI lá na GHS. Assim, sou super grata a eles, que se eles tiverem, eu queria até agradecer a eles, porque foram cruciais, né? Então, algumas pessoas tiveram que levar os computadores para casa, eles tiveram que fazer remanejamento e dar acesso à rede e ver esses pontos do sistema, o que pode acessar, o que não pode acessar, pastas compartilhadas. Se não fossem eles, certamente a gente não conseguiria ter no dia seguinte ao isolamento, a gente já estava trabalhando. Então, quem estava no home office já estava trabalhando. Então, eles foram muito ágeis, muito rápidos, e estão a todo momento. Eu sou TI dependente, então às vezes eu perturbo eles até em horas, eu confesso, eu estou perturbada em algumas horas. E eles estão a todo momento, né? Hoje de manhã mesmo acordei, lembrei de uma coisa, falei, Felipe, pelo amor de Deus, ela. E em 5 minutos ele já tinha resolvido. Então, e eles estão ligados o tempo todo e socorrem a gente. Várias vezes eu faço alguma besteira e Rafa, socorro! E aí eles vão lá e socorrem a gente. Se não fosse essa estrutura, se a gente já não tivesse isso com eles,
poxa, a GHS, assim, o que interrompeu, o que foi para casa trabalhar, no dia seguinte o pessoal já podia trabalhar e eles já tinham conseguido fazer essa gestão, essa logística muito rápido, porque já é uma cultura, já existe o grupo, né? Então eu fico imaginando quem não tinha esse suporte, talvez tenha demorado um pouco mais, né, para poder trabalhar e para poder criar uma estrutura para dar continuidade no negócio, né? Então, e aí, assim, a gente ainda tinha disponibilidade de tirar o computador e levar, e alguma coisa assim. Mas e quem não consegue tirar? Aí tem que ter flexibilidade, né? Tem que ter alguém, de fato, para poder alugar esse computador e para poder dar esse suporte remoto, né? Sim, com certeza. Isso até leva um pouquinho à próxima pergunta que você tinha colocado, é, sobre como a Cider pôde trabalhar nesse sentido, né? A Cider, ela surgiu há 25 anos, nós fazemos 25 anos agora, dia 14 de junho, por coincidência, Que aniversário da legal! Amanda. Parabéns! Adoro! E nós procuramos atuar nesse segmento. No passado, a locação ficou sendo utilizada principalmente por empresas que tinham projeto de tempo pré-determinado. A locação era muito usada, por exemplo, nas empresas de engenharia, que pegavam uma obra por 6 meses, por 8 meses, um ano. E aí não via necessidade nem sentido você imobilizar um parque grande para um curto espaço de tempo, porque depois não teriam o que fazer com os equipamentos. Ficariam num depósito qualquer, se estragando, e quando fossem ser reutilizados já seria uma nova configuração. Então não faria sentido. A locação era muito utilizada nisso. Fora um outro ponto, que era a obsolescência dos equipamentos. As máquinas se atualizam muito rapidamente e as empresas de ponta, elas precisam de tecnologia também de ponta. Elas não podem ficar com uma tecnologia defasada que não vai atender à necessidade delas. Então aí é que nós entramos com a locação de equipamentos, como é o caso da locação de veículos também, que hoje está muito em voga. As pessoas, as estruturas de logística das empresas é muito baseada em locação de bens móveis, em locação de veículos, em locação de computadores e até mesmo no coworking, compartilhando escritórios Espaço. e compartilhando espaços, que é uma tendência também que deve vir a se confirmar no futuro. Um pouco antes, a Petrobras, por exemplo, na década de 80, 90, ela chegou a ter um dos pisos da sede do Edise, lá na Avenida Chile 60, ocupado somente com computadores velhos, que eles não tinham como descartar os computadores e não serviam mais para uso. A lei naquela época não permitia você atualizar a depreciação do bem. Então, com menos de 5 anos, você não poderia descartar o equipamento. A Petrobras tinha mais de 1.000 computadores, naquela época, aqueles PCs antigos, 8 bits e tal, colocados lá, jogados no estacionamento, lá na garagem do subsolo, que não tinham o que fazer com eles. Nem doar eles podiam. Aí houve uma lei lá aprovada no Congresso permitindo a doação disso, que isso vem até hoje trazendo um benefício social significativo, que as empresas então puderam passar a doar os seus equipamentos, mesmo que ainda não totalmente passados 5 anos para poder depreciá-los, mas elas podem doar os equipamentos e isso acaba se transformando em um trabalho social bacana, com a montagem de centros de informática em instituições e doações para pessoas necessitadas, etc. Né? Igrejas, escolas e vários outros que têm essa utilização. Isso começou lá atrás com a Petrobras para poder dar finalidade àqueles mais de 1.000 computadores que eles tinham guardados e não serviam. E aí nós entramos nessa parte, eu comecei a trabalhar com essa locação, primeiro, como eu lhe falei, com esse objetivo de atender projetos pré-determinados. Nesse momento agora de pandemia, pegou 95% das empresas de surpresa. As empresas esperavam que viesse alguma coisa, que iam ter que colocar os seus profissionais, alguns profissionais até em casa, as pessoas com comorbidades, as pessoas mais velhas, tal, mas não esperava que o pânico fosse criado da maneira como foi. Então, de repente, nós tivemos uma demanda elevadíssima de equipamentos, porque as empresas queriam colocar simplesmente 90% dos seus funcionários em casa. Para você ter uma ideia, Cris, nós tínhamos uma expectativa. A Cider é uma empresa pequena, nós temos hoje cerca de 1.800 computadores locados.
Tem empresas no mercado aí que tem 5 mil, 7 mil e tal. Só a Petrobras tem um contrato de locação em que ela aluga 70 mil computadores. Mas nós tínhamos uma expectativa de demanda de 70 a 100 laptops solicitados no espaço aí durante o mês de março, início de abril e tal. E nós tivemos mais de 300 solicitações. Então, ou seja, 3 vezes o número que nós esperávamos. Nós tivemos que mobilizar mais de 200 novos equipamentos para o nosso parque, para atender essa demanda imediata apenas num grupo restrito de clientes. Porque como nós não tínhamos equipamentos nem disponível no mercado para comprar, porque foi uma outra grande dificuldade, sumiu o notebook de mercado, sumiu. Então nós não tínhamos como comprar esses notebooks, nós resolvemos carrilhar aqueles que nós tínhamos e mais algumas coisas, alguns que nós conseguimos, para atender uma gama dos nossos clientes. E foram mais de 300 notebooks que tivemos que movimentar nesse período. Então, ou seja, isso mostra como que as empresas não estavam preparadas. Para você ter uma ideia, teve uma empresa de São Paulo, uma multinacional que sede no Brasil em São Paulo, que ela alugou 1.000 notebooks para atender os seus colaboradores. 1.000 equipamentos para uma empresa só. Nós temos um distribuidor que ele estava com estoque contratado junto a 3 grandes fornecedores de equipamentos no mercado, em torno de 30 mil equipamentos que estavam previstos serem recebidos nos meses de março, abril e maio. Eles receberam esses 30 notebooks nos meses de março e abril e terminaram o mês de abril com 0 de estoque. Então a demanda foi enorme. E aí vem um outro problema. Você tem a alocação desses notebooks por um curto espaço de tempo. A pandemia, esperamos que termine amanhã. A gente sabe que vai demorar um pouco mais, mas né, se dependesse da gente terminava amanhã. Mas aí as empresas não sabem por quanto tempo ela vai alocar esses equipamentos. Mas será por um espaço previsto de 3 a 6 meses. Então as empresas que compraram os equipamentos para poder atender os seus colaboradores vão estar com outro problema na mão, que é o que fazer com esses notebooks. Aquele computador inicial continua lá na empresa. Você sabe, você trabalha lidando com o profissional como um todo, não só a parte química, mas um profissional como um todo, inclusive a ergonomia do mesmo. O notebook não é o equipamento mais adequado para você passar várias horas trabalhando. Ergonomicamente falando, a não ser que você tenha uma DockStation, né, que é um equipamento onde você acopla o seu notebook para que ele se transforme num PC, se você não tiver essa dock, você trabalhar com o notebook direto vai lhe trazer uma série de problemas, vai lhe trazer várias lesões, né, de força repetitivo, a curvatura na coluna, a mão, o teclado não é adequado. Então o notebook não é a melhor ferramenta para um uso contínuo. A melhor ferramenta ainda é o PC para um uso contínuo. Eu vou fazer um parênteses, tá, Nélio? Mário, Gabriel, Douglas, galera do SMS, se tiver William, se estiver ouvindo isso, eu sou um caso perdido. Eu entendo isso tudo, eu entendo a teoria, mas eu sou um caso perdido. O pessoal do SMS fala sobre isso, né? Que o notebook não é o ideal e eu não consigo me acostumar com o desktop de jeito nenhum. Então, gente, assim, eu sou um caso perdido, esquece eu. Mas quem não consegue se adaptar tem que pelo menos usar os acessórios necessários. Você vai colocar uma segunda tela, uma tela tamanho normal, ela posicionada ergonomicamente à sua frente para você não curvar o seu pescoço. Você então que a sua coluna já é premiada... Aí vem isso, ó. Eu sou um caso perdido. Então, mas esses notebooks, tem muitas empresas, as empresas de criação e publicidade, por exemplo, adoram trabalhar com notebook. Eu não sei por quê. O cara vai ficar ali encolhido, trabalhando e tal, mas é característica até do profissional. O pessoal da área de criação usa muito notebook. Mas realmente não é a ferramenta mais adequada. O ideal é que você realmente tenha uma cadeira apropriada para se sentar, com braços de regulagem de altura, cadeira com regulagem, etc. E o seu equipamento também tenha uma proporcionalidade. Para você ter uma ideia, os equipamentos homologados em várias grandes empresas, como na Petrobras, eles obedecem uma série de padrões, inclusive monitores com regulagem de altura e inclinação, que é para evitar essas lesões por esforço repetitivo. Tá? Então, isso é muito importante. Nessa hora de volta, as empresas vão estar com vários notebooks que algumas compraram,
não vão ter o que fazer com eles. E aí vai aquele negócio, alguns vão preferir continuar trabalhando com o notebook, outros vão voltar para o desktop, e vai sobrar alguma coisa. Por isso, a importância dessa flexibilidade e onde a locação entra atendendo muito forte. Você precisou, na sua frota de veículos, diminuir a sua frota de veículos nesse momento em que não há transporte, você simplesmente entrega os seus veículos lá na locadora e vai dar um tempo até a hora que voltar a sua necessidade. Os computadores, a mesma coisa. No nosso caso, tiveram alguns clientes que trocaram os notebooks, os desktops, por notebooks. Eles suspenderam, em alguns casos, suspenderam ou devolveram parcialmente esses seus desktops e ficaram com notebooks. Outros, simplesmente para aquele pessoal que já tinha notebooks, equipamentos próprios na empresa, alugaram os notes e levaram para casa. Porque também levar para casa uma CPU, um PC inteiro, é complicado. Alguns até chegaram a fazer isso. E aí você chega também na outro problema, que é a infraestrutura doméstica, que também as pessoas não estavam preparadas para ela. Você pode ter o seu home office montado adequadamente. Infelizmente, a maioria não tem. Você falou da internet de escada. Cris, é impressionante no Brasil como ainda funciona, que tem muita gente que sofre, por exemplo, com roubo de cabos telefônicos que derruba a internet por 2, 3 dias. No Rio, que coisa! Roubo de cabos. Eu não sabia que tinha isso. Não para internet. Olha que loucura. Não, o roubo de cabos é feito, infelizmente, por bandidos mesmo, né? Por pessoas aí na rua que vendem o cobre do cabo. Então, aqui na ilha mesmo onde nós moramos, teve uma área ali no Quebra-Coco que teve mais de 30 pedaços de cabo roubados. Cada pedaço desse para ser substituído, são cabos de 500 pares que tem ali dentro, cada pedaço desse para ser substituído leva um dia ou mais. Então as pessoas ficam sem internet 1 a 2 dias aguardando a substituição desse cabo. Olha. E isso mostra a precariedade do serviço que as pessoas enfrentam ainda hoje. Não é mais internet de escada, mas muita gente não usa. Alguns são obrigados a usar o seu 3G, o seu 4G, roteando ele para poder usar o computador em casa, porque não dispõe de uma internet de boa qualidade. Então, ainda hoje nós temos isso. Eu tive um cliente que ele brincou comigo que em 2014, se não me engano, 2015, ele estava nos Estados Unidos num prédio corporativo que ele não podia acessar a rede da empresa por questão de segurança. Aí ele não sabia o que fazer, era uma reunião com 5 pessoas, 5 profissionais que foram daqui trabalhando com um de lá. Aí ele falou, mas como é que a gente vai fazer? O meu chip não permite que eu use a internet aqui e tal. Aí na mesma hora o funcionário americano, não tem problema, pegou o smartphone dele, roteou e todo mundo usou a internet navegando numa velocidade tremenda. Isso lá atrás. Nós temos isso aqui desde 2018, então nós temos 3 a 4 anos de defasagem. Né? Então, ainda hoje, tem essa precariedade. Tem muita gente que em casa está tendo que fazer o trabalho, só tem um computador, e o filho também tem que assistir aula. O trabalho da esposa que também tem que continuar. Né? É gente gerando conteúdo necessitando gerar conteúdo para o seu trabalho, para vários segmentos, e não tem infraestrutura para isso. Então você tem a questão da necessidade do equipamento em si, da mobilidade desse equipamento, e também a necessidade da infraestrutura, que é outro ponto que nós temos que discutir também mais à frente. E que não é tão simples, né? Na verdade, a gente fez um gatilho, era o que é possível, né? Eu acho que foi importante, porque assim, nesse momento foi o que deu para manter as empresas que puderam se manter ainda ativas, como a GHS, por exemplo. Foi um puxadinho que a gente brinca, né? Foi um possível. Mas, como você falou, eu por exemplo, mesmo que eventualmente eu ficasse trabalhando em casa, eu não tinha um espaço dedicado para o trabalho. Isso eu tinha no escritório lá na GHS. E aí foi muito o que você falou mesmo. Aí veio para dentro de casa, com o filho tendo que usar o computador para poder fazer o trabalho da escola, e aquela loucura, e todo mundo querendo tudo ao mesmo tempo. Até você se adaptar. E assim eu tenho certeza que a grande maioria da galera da GHS que foi trabalhar em casa foi toda assim, com uma boa vontade ímpar, mas todas no jeitinho. Né? Muita gente não tinha o note para todo mundo, a maioria trabalha com desktop, e o que a gente fez foi isso, foi levar o desktop para casa da pessoa, e a gente sabe que eles improvisaram espaços de trabalho, que muitos não tinham espaço de trabalho, e improvisa o acesso ao Wi-Fi. É o improviso. É o improviso. Sim, e agora eu acho que o grande desafio das empresas, que é uma coisa que a gente já vem pensando,
Até porque na GHS a gente optou para não voltar, ainda que o governo volte 100%, a gente não volta 100% agora, né? A gente vai esperar, porque está funcionando do jeito que está, então a gente vai tentar ir funcionando até para proteger mais pessoas. Quem está lá hoje, quem está em casa, protege mais pessoas. Mas, de fato, a gente sabe que está todo mundo ali no jeitinho. Cada um foi se adaptando um pouquinho para tentar manter o negócio ativo. Mas, com certeza, assim, várias dificuldades. Eu acho que você até citou, acho que uma das principais dificuldades é, inclusive, você trazer o teu trabalho para dentro da sua casa no momento que a sua casa está inteira dentro dela. Né? Porque as crianças não estão na escola, muitos moram com os pais, ou tem outros familiares dentro de casa, todos dentro de casa, e mais o trabalho. Isso, de fato, foi uma loucura. Embora isso para muita gente também foi a tábua de salvação, né? Porque para ficar em casa sem trabalhar, sem fazer nada, todo mundo confinado. Tem isso também, é verdade, é verdade. Assim, pelo menos distrai a cabeça um pouco, né? E aí a coisa vai evoluindo. Mas bacana, né, Hélio? Agora, eu ia te perguntar isso, né? Eu comecei. Como é que a Cyber fez para aguentar o início da pandemia? Eu lembro que logo no início, acho que na primeira semana, eu conversei com a Vera e ela falou: Cris, não tem computador. Não tem nenhum. Tem fila de espera para o computador. Porque foi a primeira pessoa que eu liguei. Falei: não, calma, eu vou ligar para a Vera e a gente consegue computadores. E eu liguei para ela falou assim: não tem fila de espera. Quer dizer, todo mundo correu. Quem conhecia a Cyber, por exemplo, foi lá e correu para a Cyber. E foi aquele boom, porque a gente não tem esse hábito de ir se preocupando com. Porque já vinha, né? Vinha da China desde dezembro, que a gente esperou chegar. Agora amanhã não tem mais para, de fato, tomar uma ação. Eu acho que Mas não tinha. Eu liguei para ela, não tinha que entrar na fila de espera. é verdade. Eu acho que essa questão que você colocou de deixar para cima da hora, o que aconteceu com o Brasil num todo foi o medo de perder o carnaval. Boa, acho que foi. Porque se você colocar que o carnaval terminou final de fevereiro, início de março começou o pânico da pandemia e metade de março houve o lockdown, o fechamento parcial, né? Na verdade não foi o lockdown, mas eu acho que as empresas, a área de comunicação, turismo, etc., tinha esse medo de perder os benefícios do carnaval e deixar as coisas acontecerem. Tanto que a quantidade de turistas que já veio infectado para cá no carnaval não deve ter sido pouco. Né? Então, a gente imagina que o problema tenha sido esse. O carnaval é o que fez com que tudo esperasse. Aí depois da quarta-feira de cinzas, e agora? O que a gente vai ter? Vai ter a Páscoa? Não, vai ter a pandemia. E aí veio a pandemia e aconteceu. Realmente foi assim, as coisas aconteceram numa velocidade muito rápida. Como eu lhe falei, nós tivemos que comprar computadores, os poucos que nós conseguimos, perto da demanda. Ainda foi um esforço muito grande, porque os computadores ficaram caros. Né, os notebooks, se havia notebooks que eu pagava na configuração básica dele, antes de fazer as alterações que nós fazemos com a inclusão de discos rápidos, né, o SSD, aumento de memória, instalação de softwares, etc. Computadores que nós pagávamos R$ 2.000, R$ 2.200, o notebook básico, eu cheguei a pagar neles mais ao final cerca de R$ 3.000, um aumento de 50%. Outras máquinas, ainda piores, máquinas que custavam 3.500, 3.700, passaram a custar 5.000, 5.000 e poucos reais. Aumento da Então, demanda. aumento da demanda, junto com o aumento do dólar, ainda pegamos esse pico O do dólar, dólar, fez com que tudo fosse lá para cima. E aí você precisava colocar, e pior, no nosso caso, as empresas em geral viveram, eu quero crer que todas também praticaram a mesma política, você não pode repassar isso para o seu cliente. Um cliente tradicional que já faz a locação com você, você não pode chegar para ele, ó, eu te faço essa locação, mas agora, ao invés de você pagar o valor X, você vai pagar X mais Y por causa da pandemia. Não dá para você trabalhar dessa forma. Então, nós tivemos que absorver muita coisa nesse período, em função dessa parceria que a gente sempre tem, que é uma característica que a Cider tem, e por isso que nós estamos conseguindo fazer 25 anos agora, é justamente trabalhar com o cliente como real parceiro, né? Aquele que está em todas as situações, de dificuldade e de alegria também estamos juntos. E aí nós tivemos essa mesma condição, mantivemos as condições que praticávamos antes com eles, de preço, de suporte, tudo dentro daquilo que nós poderíamos fazer. E fazemos sempre assim, tá? Por isso que a Cider está aí. Mas foi muito complicado. Não tinha nenhum lugar que você ligava que a entrega não era em menos de 15 a 20 dias úteis. Então você precisava colocar o profissional que já estava em casa para trabalhar e ia ter que esperar 20 dias úteis, um mês praticamente.
com a quantidade de feriado que estava tendo no meio do período, no início ali, ainda Ainda teve piorava isso. mais. Foi tudo junto. Ainda teve isso. Né? Então a situação realmente ficou meio complicada. Eu lamento que você não tenha sido atendido. A Vera tinha que me atender primeiro, né? Eu tenho que brigar com ela e você Não, também. a gente ainda conseguia dar um jeito, né? Seria uma comodidade, mas a gente, de fato, para GHS, é que na época eu não tinha, sei lá, imaginado qual que seria a proporção, até para Cider. Eu me liguei disso no dia que eu falei com ela. Mas para a gente era mais fácil, porque muitos moram próximos da empresa, e o que a gente fez foi tomar um carro da empresa e ir levando pessoas, computadores, e criar essa logística. E o Felipe e a Rafa tiveram um trabalhão, eles foram sensacionais de fato, mas eles conseguiram conduzir isso muito bem. Então, distribuímos aos poucos e assim foi feito, e de uma forma muito tranquila. Talvez para a gente tenha sido muito menos impactante, e que bom que a gente possa abrir espaço até para outro que de repente não conseguia ter essa mobilidade, né? E parabéns para eles e parabéns para vocês, porque realmente foram poucas as empresas que tiveram essa capacidade, tá? As pessoas, Foi crítico. infelizmente. Vou dizer que assim, como a luz divina. Mas foi bacana, assim, Foi... eu fiquei orgulhosa assim, do que a gente conseguiu fazer muito rápido, né? A gente conseguiu praticamente não interromper a operação. Então a gente fez Que toda a bom. transição sem interromper a operação, porque a GHS recebe muita amostra. A minha preocupação desde do dia um era com relação à amostra, porque uma vez que eu já colhi a amostra, eu não tenho como voltar naquela amostra. Eu colhi a amostra no dia 20 e hoje, por dia 21, acabou. Minha amostragem do dia 20 foi ontem. Então, preservar a amostra, manter a operação para eu poder concluir, pelo menos as amostras que estavam já lá dentro, foi o nosso principal objetivo naquele momento. Então, a gente tinha que continuar com a operação, porque, claro, para o laboratório produzir uma amostra na bancada, tem toda a empresa dando apoio, né? Desde compras, até TI, até o pessoal do financeiro, até o pessoal da emissão de laudos, então tem todo mundo que dá aquele suporte para a coisa poder funcionar. E olha, foi sensacional, a equipe foi muito bacana, foi muito participativa. Na verdade, foi só porque foi todo mundo muito participativo. Certeza que não foi fácil para ninguém, certeza que a galera pirou no início, certeza que tinha um monte de gente com medo, mas a galera foi, acreditou, foi. Até mandei uma mensagem para eles recentemente, falei assim, galera, obrigada, foi. O pessoal pôs a cara e foi. Porque foi assim que a coisa funcionou. Não foi tão simples, mas foi, né? Aconteceu e Que foi bom, que um de bom. orgulho, foi bem bacana. Mas Tá foi certo. fundamental, de fato, ter UTI, porque senão a gente não ia conseguir, né? E aí, E aí Nélio, a você gente tava. fala, Oi, desculpa? Não, desculpa, te interrompi. não, que aí você está falando aí também sobre esse profissional de TI, né? Que o profissional de TI estava lá no cantinho, naquela salinha lá do fundo. Não no caso aí na tua empresa, porque, pelo que você colocou, o pessoal já participa direto, Ah, mas participa, é. nas outras empresas, o que a gente via é que realmente o profissional de TI, que já foi o doutor lá do começo, ele estava relegado na salinha lá no canto agora. Ele era, como até nós conversamos em uma outra ocasião, o TI, hoje, já há algum tempo, para algumas empresas, ou para uma grande parte das empresas, ele passou a ser considerado um custo e não um investimento. Da mesma forma como o pessoal de marketing coloca que marketing é investimento, marketing não é custo, TI igualmente ou até mais o é. Você precisa de ter uma estrutura de TI boa, porque é um caminho sem volta. Não tem como você imaginar-se no futuro sem ter uma estrutura de TI por trás boa. É As verdade. expectativas em relação à tecnologia são muitas. Tem muita coisa para acontecer num curto espaço de tempo. Uma das grandes limitações do pessoal de desenvolvimento é o hardware que não acompanhava, são as máquinas. Ou seja, o pessoal de programação, o pessoal de software, tem muita ferramenta pronta que antes não conseguia implementar porque o hardware não suportava. As tecnologias novas de hardware estão conseguindo atualizar-se um pouco mais e oferecer mais recursos para que o pessoal de sistemas possam entrar. Então não tem como pensar em voltar atrás. Se você colocar o que é no futuro a tecnologia de armazenamento em nuvem, por exemplo, não tem como você pensar diferente. Você vai ter que esquecer, antigamente, Cris, existiam armários para se armazenar discos de informação, discos de dados. A gente Os tinha grandes isso. Pois é, os computadores grandes na época, eles trabalhavam com discos de 8 polegadas, discos rígidos de 8 polegadas, que armazenavam 5 ou 10 megabytes de informação, e eles eram guardados em armários. Existia aquela sala com aqueles armários imensos móveis que eles corriam em cima de trilhos para você conseguir ter acesso, e classificar aquilo era uma loucura.
Tudo isso cabe hoje na memória de um smartphone. Então, se você for pensar nessa evolução, daqui para frente é mais ainda. A nanotecnologia está ainda forte, está atuando, já não como vai ser num curto espaço de tempo. As novas formas de você fazer licenciamento de softwares, que é uma coisa também que a gente precisa estar sempre ligado e sempre falar quando possível. Software pirata ainda tem gente usando. Além de ser crime, além de ser um risco muito grande para a sua empresa, as multas são elevadíssimas. As multas, pela lei, podem chegar a 3.000 vezes o valor de cada licença pirata que encontra na sua empresa. Você imagina que um Windows Professional, ele custa em média R$ 400. Custo? Se você imaginar que tem 100 computadores, você vai colocar R$ 40.000 aí em licenças. Mas a multa pode chegar a 3.000 vezes o valor por licença instalada pirata no equipamento. E essa tecnologia que hoje está sendo usada de licenciamento em nuvem, você pega o Office 365, por exemplo, você não está mais com o software na sua máquina. Você está logado na conta da Microsoft utilizando os recursos da nuvem. Isso é ótimo, porque vai fazer com que você tenha acesso àquela informação em qualquer lugar do planeta, que você esteja totalmente regularizado em termos de vista legal, e isso também faz com que as empresas fiquem mais atualizadas tecnologicamente. Tem muita gente que ainda usa o Windows XP. Nós estamos falando em Windows 10, usando hoje o Windows 10, e tem muita gente usando o Windows XP. Depois do Windows XP já veio o Millennium, já veio o 8, e depois é que veio o 7, o 8 e depois o 10. Então, E funciona ainda? Você pega aquela máquina, por exemplo, que serve como terminal de caixa no supermercado. Tá. Uhum. Um PDV. Para configurações menores, né? Entendi. Exatamente. Tem alguma coisa lá que o pessoal ainda utiliza isso. Aliás, teve até uma incongruência, teve algum tempo que algumas empresas... O governo do estado queria implementar aquele sistema de nota fiscal eletrônica, o PDV, nos bares, restaurantes, etc. E o software que estava sendo oferecido em conjunto com o hardware só funcionava no Windows XP. E as pessoas já estavam com o Windows 7. E aí não sabia como fazer, porque tinha que retroceder, né? Até que o governo, a Secretaria de Fazenda se tocou e atualizou o software para as pessoas poderem utilizar. Então, essa tecnologia que cada dia se coloca mais avançada e vai fazer com que as empresas necessitem estar mais atualizadas, é importante até mesmo para isso. Ela vai ser obrigada a estar atualizada e isso vai trazer uma série de vantagens em seu trabalho. Até mesmo para tranquilidade, né? Acho que é uma tranquilidade, você está operando, enfim, você está operando e segue o fluxo. O Felipe fez acho que a gente lá tem um contrato com a Microsoft, paga por mês, alguma coisa nesse sentido. E aí para cada máquina paga um FII lá. E isso já é muito mais tranquilo. Outra coisa que você falou super importante, gente, para quem está assistindo a gente, uma coisa que a GHS passou um aperto há uns 15 anos, 15, 16 anos atrás, eu acho. A gente tinha um armário desse que a gente guardava os HDs externos, né? Salvava tudo no HD externo e tinha um armário desse que guardava os HDs. Estourou um cano sobre esse armário e molhou, assim, molhou uma sala inteira. E molhou exatamente na sala que ficava esse armário com os computadores. E aí foi aquela coisa, né? Tipo, o que a gente perdeu de dado? O Felipe, na época já trabalhava com a gente, eu lembro do Felipe falando assim, olha, sempre tinha que levar um para casa. Minto, nem era o Felipe, era até uma outra empresa na época. O Felipe entrou logo nessa mudança. Eu tinha que levar para casa um HD. Era uma confusão aquela plaquinha, aquele quadradinho que ficava guardado lá. Era um negocinho maiorzinho assim. E aí a gente começou a ter essa questão da nuvem. Então hoje, por exemplo, eu consigo operar da GHS em qualquer lugar que eu esteja, aqui no Brasil ou fora do Brasil. É super tranquilo, né? Porque está tudo na nuvem. E aí nós produzimos, por exemplo, em média aí uns 10.000 relatórios por mês. Se eu não tiver agilidade nessa informação, o software o sistema que a gente usa, o ERP que a gente usa, ele tem que, rapidinho, eu entro lá com o dado, ele tem que buscar o dado, sei lá onde, e a informação tem que estar aqui, ou tem que estar em qualquer lugar do mundo. Então, você ter essa conta na nuvem, como você falou, é um custo? É um custo, mas é um custo de investimento. Porque imagina a agilidade da gente que opera aqui, a matriz aqui no Rio, mas tem as filiais pelo Brasil, e você tá operando, sei lá, no Pará, querendo laudo, e o cara tá me mandando fax, como foi um tempo, né? Que eu lembro da época que a gente mandava um fax. Esquece, hoje é rápido. Você quer qualquer informação do cliente, você entra lá com a tua senha,
tem tuas permissões de acesso, entra lá no site, isso busca, sei lá, onde na nuvem, e com certeza dá uma dinâmica na empresa. Eu concordo com você, é investimento. Investimento E total, assim, até, é seguro de ter isso lá. e até a questão da segurança da informação. É um outro Ah, ponto que é, né? é. A gente tem que falar sobre a lei, né? A lei nova, a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, boa colocação. Assim, aí a gente faz o gancho aí para essa lei. Algumas pessoas, aliás, a maioria das empresas, das pequenas e médias empresas, quando eu falo empresas em geral, porque nós temos, você sabe, 80, quase 85% das empresas do Brasil são de pequenas e médias empresas. E a maior parte delas não tem sequer ciência dessa lei geral de proteção de dados. A lei, ela está prevista para entrar em vigor agora em agosto. Gosto, é. O prazo de implantação é agosto. Eu quero crer que isso será adiado, porque como tudo no Brasil está sendo adiado em função da pandemia, no Brasil e no mundo está sendo adiado em função da pandemia, não faria sentido você forçar as empresas nesse momento de loucura, que elas estão preocupadas em sobreviver, que elas tenham também que estar voltadas para realmente implantar isso nesse prazo. Até mesmo a divulgação dessa lei foi muito mal feita, né? Como eu coloquei, quase ninguém tem conhecimento dela. Os meios de imprensa não tomaram ainda, não se deram conta de que tem que passar isso para frente. Então a gente quer crer que isso vai ser adiado por algum tempo. Mas é importante as empresas estarem focadas, as pessoas que gerem, porque empresas, você fala em pessoas que estão administrando as empresas. Elas têm que estar focadas, que têm necessidade, é vital que elas comecem a se ligar nisso, porque daqui a pouco isso atinge, Cris, como nós já conversamos, eu acho, antes a respeito, uma pessoa, um fotógrafo que vai fazer as fotos do aniversário do seu filho e que faz um contrato digital. Você tem informação sua e dele ali naquele contrato. Então você tem que estar preocupado, você como fotógrafo tem que estar preocupado com a informação do seu cliente que está ali. É uma costureira que vai fazer uma roupa para alguém, mas uma costureira que tem um computador em casa, tirou as medidas, lançou e pela internet ela trocou informações com a pessoa e aí tem os dados da pessoa ali. Até mesmo isso é um pouco relativo, mas é um pouco minucioso na empresa, aliás, nessa lei, porque a proteção de dados ela envolve dados que podem ser considerados também dados pessoais. Até mesmo as medidas das pessoas, imagina uma artista famosa, que as medidas dela vazaram por conta de uma costureira que estava com as informações lá, isso pode dar Crítico, muita é. repercussão. É uma coisa simples, mas pode dar problemas para aquela pessoa, para aquela costureira que deixou vazar a informação das medidas de alguém que engordou alguns quilinhos. Né? Então é meio complicado. As pessoas têm que estar focadas também nessa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas essa questão da nuvem, ela vai ajudar muito, porque as empresas que gerenciam os dados nas nuvens, elas já têm uma série de regras, já tem a criptografia que é utilizada, a forma como isso é armazenado, já dá uma tranquilidade muito grande, é um grande passo para as empresas saberem que ela está tendo, já parcialmente estando dentro, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos esperar que isso realmente seja adiado por mais algum tempo, mais uns 2 anos, acho que é suficiente para a gente se tocar nisso. O Felipe, né, que cuida do nosso TI, ele fez uma pós-graduação, eu acho, um curso de especialização nessa área. E vou falar que mesmo a gente que está bem avançado, nossa, tem um trabalhão, assim. Eu lembro pouco antes de começar a pandemia, dele nos chamar para uma reunião, né, para estabelecer o passo a passo que precisa ser feito. E ainda tem muito trabalho para fazer. É porque também a gente também está contando, e ele, claro, eles estão fazendo o trabalho que precisa ser feito, mas a gente também está contando que não vai ser agosto, né? Porque muitas coisas acabaram tendo que ser atrasadas porque a gente estava priorizando a operação, né? Estava priorizando colocar a empresa em funcionamento, manter a vida do negócio. Então, eu também torço com você. Mas já fica a dica para o pessoal ir se familiarizando com a lei, né? Eu até tenho aqui a minha cola, a Lei 13.709 de 2018. E ela dava um prazo de 24 meses para adequação, que encerra agora em agosto de 2020. Então, pessoal, quem estiver ouvindo aí, já procura saber, se informa, porque isso vai vir avassalador, né? Isso vai vir quando vier. Porque tem uma questão, a gente tem um hábito de falar assim, mas no Brasil não tem fiscalização. O problema é que essa lei, o fiscal vai ser o cara que se sente lesado. Então, por exemplo, se você tem as minhas medidas e deixa vazar as minhas medidas, eu vou te acionar, porque eu vou me sentir lesada. É aquele momento melhor dos mundos, é onde o cliente passa o seu fiscal.
onde o teu partner ele passa a ser teu fiscal. A gente já vê isso hoje, desculpa te cortar, Cris, nas redes sociais. Né? Hoje você já tem vários problemas aí o tempo todo sobre o bullying feito pela rede social ou as informações vazadas aí nas redes sociais que acabam gerando processos. Isso aí vai ser muito mais rígido com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, as empresas, elas têm que se preocupar mais porque você tem um CNPJ, você tem uma estrutura por trás daquilo. Não é uma pessoa física que está processando outra pessoa física que divulgou alguma coisa inadequada. É um CNPJ, é toda uma empresa, toda uma estrutura que está por trás e que pode se ver envolvido num problema muito sério em função de uma falta qualquer dentro dessa lei geral de proteção de dados. É. Certo? Então, tem um trabalhinho de casa aí, pessoal. Vamos começar. Já que a gente já tem esse conhecimento agora, né? Não precisa esperar os 48 do segundo tempo para a gente tomar ação. Muito embora a gente vá acabar fazendo isso também, vai ficar um resíduozinho de trabalho, mas quem puder já ir se preparando e conhecendo a lei, conhecendo o conteúdo dela é importante. Nélio, nós estamos agora a 14 minutinhos já de terminar a nossa live. Eu falei, o tempo passa muito rápido, muito, muito rápido. É incrível. Eu queria um conselho seu para esse novo momento que as empresas vão viver agora, porque a gente teve um momento home office, né, um momento do isolamento social, e agora a gente vai ter um momento da reabertura. Então, tudo que a gente fez, a gente vai desfazer, ou uma parte vai desfazer. Qual seria o seu conselho para esse momento agora que a gente vai viver na possibilidade da retomada do comércio? O que você aconselha às empresas, a galera que está nos assistindo assim? O que a gente pode fazer para tentar diminuir o impacto disso agora? Ô, Cris, eu acho que o home office, da maneira como ele foi implementado, lógico, trouxe muitos ganhos, muitas coisas positivas, as empresas conseguiram manter-se funcionando, mas os efeitos colaterais também vão ser muito danosos, eu acho, para as empresas. Até mesmo essa ideia que se teve de que a produtividade foi muito alta nesse tempo, que muitas empresas vão passar a adotar o home office como uma parte presente, premente do seu trabalho. Tem empresas falando em colocar até 80% do seu profissional em home office. Tem uma empresa internacional, uma multinacional dessas, que já colocou, diz que 100% dos seus funcionários vão trabalhar em home office. Eu acho que as consequências vão ser muito danosas se isso se realmente confirmar. Você tinha colocado com a Ju outro dia falando sobre o legado da pandemia. Esse eu acho que é mais um dos efeitos danosos da pandemia. Esse retorno, mas com muita gente ainda pretendendo ficar em home office. A produtividade no home office tem se mostrado surpreendente nesse período. Mas você não pode tomar a métrica como sendo essa nesse momento. As pessoas estão confinadas, elas não têm como sair, não têm opção de lazer, não têm o que fazer. Então vamos trabalhar. E aí você produz muito mais, que não tem o que fazer, você vai trabalhar. Tem pessoas, a minha irmã, por exemplo, ela tem colocado para mim, tem tido reuniões direto por volta de meia-noite, 2 horas da manhã, sábado e domingo. Você tem vários problemas se isso ocorrer que precisa ainda ser pacificados, por exemplo, em termos de legislação. A legislação trabalhista no Brasil é muito lenta. Houve alguns progressos recentemente, e aí incorporou essa parte do trabalho em home office, mas não da maneira como está sendo colocado. Então você tem questões de legislação, você tem questões de segurança da informação das pessoas que estão usando os equipamentos em casa. Você vê o seguinte, eu tenho vários clientes que os computadores não podem ter sequer USB para evitar que alguém tente copiar dados. E agora o cara está em casa com o notebook com os dados da empresa. Então é muito complicado você ainda administrar isso. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai demorar um tempo para que as pessoas possam assimilar essa nova forma de trabalho. E, se ocorrer, alguns analistas estão colocando que até 20% da força de trabalho técnica e administrativa das empresas podem vir a utilizar o home office como regra geral de trabalho. Você imagina o que seriam 20% dessa força gerencial e técnica em casa trabalhando sem ter que ir para o escritório?
o que vai significar para a economia como um todo. O que vai significar de menos gente comprando Tá. nos centros comerciais das cidades, nos restaurantes das cidades, utilizando o transporte público ou por aplicativo, etc., utilizando os espaços corporativos que existem nas empresas. Quanta roupa vai se vender a menos porque as pessoas não vão poder precisar usar? Teve um amigo meu que falou que seria a cultura do blazer e short. A pessoa vai ter o blazer vai ter um blazer com a camisa e vai estar com short embaixo, Verdade. né? A parte que aparece vai estar lá bonitinha e o restante vai estar chinelo de dedo, short e o restante. Mas se você colocar os restaurantes que vão ter seu público diminuído, porque essa força que esses 20% possíveis aí, são pessoas de poder aquisitivo relativamente alto, médio e alto. O operário em si vai estar enfrentando lá o seu ônibus lotado, vai estar trabalhando lá, levando a sua marmita ou comendo num restaurante lá simples. Mas aquele que tem maior poder aquisitivo e maior capacitação profissional vai poder estar em casa e vai deixar de consumir. Como Sabe você que eu falou tava. Ai, desculpa te cortar. Eu tava conversando com uma amiga hoje, mais cedo, e ela tava falando exatamente sobre isso, né? A falta que faz. Eu brinquei com ela que eu fui tirar o carro da garagem. E já tem um tempão que eu não dirijo. Eu falei, gente, como eu gosto disso, sabe? Quanto tempo que eu não sento no carro, ligo o rádio, sei lá. E aí hoje de manhã ela me ligou, eu fui. Eu tinha atendido o telefone dentro do carro e falei, cara, que prazer que dá entrar no carro. Mas a gente tinha um tempo que a gente brinca de dar uns perdidos, né? Você estava no aeroporto, você ia fazer uma unha, você via um brinco, você comprava um livro, você lia. Você ia fazer uma reunião, você estava em outra cidade, reuniões em restaurantes, jantares em restaurantes, eu usava o hotel. Então, isso hoje não está sendo movimentado e por isso a economia está sentindo tanto. Então, pessoas que estão em deslocamento, elas têm uma tendência maior a comprar por passagem. Eu sempre fui uma compradora por passagem, compradora por oportunidade. Então, ia fazer um trabalho no shopping, passava, via meia para as crianças. Então, era mais ou menos assim, não ia para o shopping comprar meia para criança. Mas às vezes eu estava fazendo inspeção, olhava as lojas, quando acabava a inspeção, ia rapidinho, comprava o que eu tinha para comprar, que ficou faltando, material de escola, enfim, roupa. E tava ali de passagem. E hoje em dia você não tem mais isso. Então, e também para quem trabalha, ficar o dia inteiro em casa. Eu, por exemplo, tô sentindo falta dessas Sim. fugidinhas, né? Ô, Cris, uma das regras para você abrir um negócio de rua é você contar os passantes. Você fica na frente da loja do espaço observando quanta gente passa por ali para ver se e o tipo de pessoa que também que passa por ali para ver se é o público que atende a sua necessidade, que vai consumir o seu produto. O que você colocou sobre a parte de estar num aeroporto e comprar alguma coisa, a gente vê essa situação que estão vivendo as companhias aéreas por falta de voo, de transporte aéreo, deslocamento das pessoas. O turismo de negócios, ele movimenta uma fábula. Ele movimentava uma fábula. Né? Hoje Agora está parou, né? parado. Você imagina que São Paulo, 70% do turismo de São Paulo é o turismo de negócios. Então, nós estamos falando em que em uma economia gigante como a de São Paulo, onde 70% dessa parte de turismo era em função de negócios, que você vai ter diminuído sensivelmente por possibilidade de realizar as reuniões através dos aplicativos, através as reuniões online, né? Você vai substituir a necessidade da presença, a reunião presencial. Vai diminuir significativamente. Como você estava conversando numa outra live em que você dizia sobre o mundo ser uma bola, né? A economia ser uma bola, ela é interligada. Então, quando você tira uma parte, você quebra um elo daquela corrente, você tem que fazer um esforço muito grande para poder unir de novo essa corrente. E a forma como a pandemia nos pegou de surpresa fez com que isso fosse feito abruptamente. Não deu tempo de prepararmos para isso. A consequência maior é que vai acabar havendo muita perda de postos de trabalho, mas não nesse nível técnico, nesse nível de maior formação, mas vai ser lá na base. Vai ser do porteiro, vai ser do pessoal da limpeza dos prédios comerciais, do cara do Vai. restaurante, né, do cara do Já motorista do estamos vendo. aplicativo. Que Já nós está estamos tendo. vendo agora, mas agora está sendo por esse momento de pandemia, de fechamento. Só que aí não, as pessoas têm expectativa de reabrir. Se não reabrir,
Mas Se as pior. pessoas continuarem em casa, vai haver um aumento significativo estrutural desse desemprego. Esses movimentos sociais, até você cita os movimentos que a GHS participa e que conhece e ajuda e pede a colaboração para tal, os movimentos sociais são insustentáveis se você colocar essa realidade atual por longo tempo. Nesse período de ajuda emergencial do governo e que as pessoas estão se solidarizando e doando alimentos, doando remédio, ajudando, pagando o salário da faxineira que não está podendo ir, ou da pessoa do salão lá que também não pode, a manicure que não pode fazer a unha, mas você está deixando lá pago antecipado. Isso se sustenta num curto espaço de tempo. Então, nós temos que torcer para que as coisas aconteçam agora, havendo a reabertura, que ela ocorra realmente com a segurança necessária, é claro que a gente precisa principalmente preservar as vidas. Eu enfrentei o Covid e sei que não é fácil, os traumas que ele causa na gente são bem significativos, e fora muitos que mais pior do que eu perderam a vida, então a gente tem que voltar com segurança. Isso vai trazer um custo também enorme para as empresas, que é oferecer essa segurança para os seus trabalhadores, seus colaboradores, mas essa retomada tem que ser feita de uma forma gradativa, mas ela tem que vir para dar tempo ao mercado de se preparar para essa nova fase. E outras revoluções que estão vindo pela frente, como a chegada do 5G. A internet das coisas já é algo premente em alguns países, já tem muita coisa de internet das coisas Tá aí, acontecendo. né? Tá chegando. Como? Tá chegando aí pra gente, né? Tá chegando, né, o que eles chamam aí do IoT, a nossa Alexia aí da Amazon, a Google, a Bia do Bradesco, ou seja, tem um monte já de assistentes virtuais aí funcionando. A internet das coisas, ela vai trazer uma outra revolução, onde você vai estar conectada com vários equipamentos a partir do seu telefone aí, digital, você vai entrar em contato, o seu smartwatch vai estar interligado a vários equipamentos, o seu smartphone vai estar interligado a tudo, e essa revolução já vai, infelizmente, fazer, como sempre ocorre, uma perda de postos de trabalho. Só que como ela vai ocorrer de uma forma mais lenta, eu não sei se eu estou me alongando muito, Cris. Acho que estou, né? Tem que Não, a gente terminar. ainda tem 3 minutos. Esse assunto é uma delícia. Então, a gente tem que fazer com que essa nova revolução chegue, nós temos que nos preparar para ela, e sempre ocorre. A perda de postos de trabalho é sempre na base. Só que a base é a mais versátil que tem. Você estava falando também na live passada eu não me lembro o nome da A menina, mas Mônica. Mônica, sobre as pessoas que piraram, algumas que chegaram até a pensar em tirar a vida, porque elas estavam numa posição em que não poderiam cair do cavalo como caíram, não tiveram tirar o chão dela. A base já está mais acostumada a sofrer e saber se virar. Então, se você prepara essa base para essa mudança, ela acaba se adequando, ela consegue novos postos, consegue novas formações, ou se vira de alguma forma que ela começa a trabalhar. Os que estão, né, em outra posição não conseguem. Então, talvez isso, se tiver tempo, seja menos danoso. Mas a gente tem que estar preparado porque não vai parar nisso. E vai ser muito gostoso, porque essa internet das coisas, com a chegada do 5G, vai trazer também coisas maravilhosas para a gente que a gente não estava acostumado. E até mesmo essa galera nova que hoje curte aí o smartphone de uma forma que a gente não consegue acompanhar, vai se surpreender com o que vem por aí. Nélio, super bacana você ter colocado isso. Acho que provocou muito pensamento do pessoal, com certeza. A gente agora tá 1 minutinho, já vai derrubar a gente daqui a pouco. Queria te agradecer imensamente a tua participação aqui. Obrigada Eu que por tua agradeço. generosidade, você deu teu tempo aqui, foi super incrível. E eu vou deixar o espaço agora para você se despedir, pessoal que acompanhou a gente. Muito obrigada mesmo pela participação. É uma delícia estar aqui com vocês. Gente, eu queria realmente, Cris, agradecer muito. É muito importante poder falar alguma coisa, poder dividir alguma coisa. Espero que tenha sido, né, útil de alguma forma para vocês. A gente tem que lembrar do projeto da GHS, como o Semear O e outros. Eu não Semear, vou tomar gente, entra lá no Semear, procura alguém para ajudar, vamos lá no Semear, porque, como o Nélio falou, um monte de gente precisando muito e as campanhas, as doações estão diminuindo, que a galera tá ficando sem recurso. Então vamos lá, gente, por favor, quem tiver um pouquinho, vamos ajudar qualquer um.
Sempre um realzinho que a gente ajude sempre é uma grande ajuda. E a Obrigada, Nélio. Cider, a Cider está à disposição, vocês podem nos procurar, nós podemos tentar ajudar da maneira como for, não só fornecendo equipamento, mas até batendo papo, tentando ver se consegue soluções de suporte e outras coisas. E também, se tiver grupos precisando de equipamentos para algum projeto social, por favor, também nos procure, a gente está sempre aberto para poder tentar ajudar no que for possível. Ok? Nélio, obrigada, brigadão, pessoal, obrigada de coração. Eu vou Valeu, deixar depois o teu link lá para o pessoal te seguir. Obrigada, valeu. pessoal. Um bom Um grande dia. Tchau, abraço. tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.